Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de circuitos elétricos 2. Hoje veremos a série de Fourier aplicados a circuitos. Quais são os passos para a gente poder resolver circuitos onde a gente vai ter um sinal periódico aplicado como fonte, né? Primeiro, a gente expressa a excitação, a fonte, né, de excitação do circuito como uma série de Fourier. A gente tem que transformar o circuito no domínio do tempo para o domínio da frequência, certo? Isso é importante. Terceiro passo, a gente vai determinar a resposta das componentes CC e CA da série Fourier. E, por final, nós vamos somar as respostas CC e CA individualmente usando o princípio da superposição. Como é que a gente vai resolver o circuito utilizando uma série Fourier? Imagine que nós temos aqui um circuito com uma fonte de tensão periódica, certo? Com um sinal periódico, um circuito linear. A fonte de tensão aqui, F de T, vai ter um sinal periódico, uma corrente de T. E imagine aqui que eu quero transformar essa fonte de sinal numa série de Fourier. O que eu iria precisar? Eu ia ter uma fonte DC, meu sinal DC, que seria V0, né? Fazendo paralelo, a série de Fourier seria o nosso A0. Depois, outra fonte somando V1 cosseno de ω0t mais θ1. Onde esse V1 aqui, pessoal, seria o nosso AN, por exemplo, AN de 1. E aí, se fosse o caso, se nossa fonte aqui tivesse uma fonte senoidal, a gente iria substituir esse seno aplicando um ângulo de menos 90 para converter para um cosseno, para a gente poder trabalhar com fasores. E aí a gente teria também acoplado aqui junto a essa fonte V1, esse ângulo que foi influenciado pelo fator de Bn. Então, a próxima fonte seria V2 para n igual a 2, V2 cosseno de 2 ω0t mais θ2, até Vn cosseno de n ω0t mais θn. Se a gente for fazer análise do circuito e inserir todas essas fontes aqui, a gente tem que lembrar que um circuito linear onde tem capacitores, indutores, eles vão apresentar uma impedância diferente para cada frequência diferente que for inserida no circuito. Então a gente não pode fazer um grande circuito, um único circuito, porque cada capacitor e indutor se comporta de uma forma diferente para o estímulo de frequência que estão submetidos. Lembrando aqui que nosso V de T vai ser, como eu falei, V0 mais o somatório de Vn cosseno de n ω0t menos θn, onde que nosso Vn aqui estaria na forma compacta, né, pessoal? Seria o nosso Cn. Como é que a gente iria resolver aplicando a circuitos? A gente iria montar um circuito com uma fonte com a tensão V0, nossas impedâncias com uma frequência aqui ômega igual a 0, né? Então, se a gente tem um sinal DC, a gente não vai ter uma frequência associada. Somado mais o circuito com a fonte com valor de tensão V1, fase θ1, e as nossas impedâncias estariam aplicadas aqui a ω0, né, a frequência ω0, mais V2, θ2, e agora a frequência aqui já seria 2ω0, até Vn, θn, onde as frequências aqui nas impedâncias seria n ω0, certo? Então, a gente partiria desse circuito com uma única fonte para vários circuitos. E a partir da resposta encontrada para cada circuito, a gente faria uma superposição, somando esses valores, e aí nós iríamos encontrar o valor do sinal que a gente deseja no circuito. A terceira etapa é encontrar a resposta para cada termo da série de Fourier. A resposta da componente CC pode ser determinada no domínio da frequência, fazendo n igual a 0 e ômega igual a 0, né? Ou no domínio do tempo, substituindo todos os indutores por curtos-circuitos e todos os capacitores por circuitos abertos. Então, no primeiro passo aqui, a gente ia substituir a fonte por uma fonte DC, e todos os indutores virariam um curto-circuito, e todos os capacitores virariam um circuito aberto, porque eles estariam em regime permanente aí. O circuito é representado pela impedância Z de n ω0, né, ou admitância, se for o caso, que for trabalhado. E Z aqui seria a impedância do nosso circuito, né, e nossos capacitores e indutores seriam submetidos a frequência de ômega, certo? Então a gente iria substituir para, no caso da primeira harmônica, 1 vezes ômega, né? ω0, para a segunda 2 ω0, e assim vai, até n ω0.
Por último, a gente iria seguir o princípio da superposição e somar todas as respostas individualmente. Então, se o meu ponto de interesse aqui é a corrente I, então eu vou pegar o valor que eu encontrei para I de 0, depois para I1, depois para I2 até IN. Vou fazer o somatório desses sinais, dessas respostas, e eu vou ter o valor de I de t. Então, I de t seria I0 mais o somatório do módulo de I de n, cosseno de n ômega 0t, mais um ângulo aqui, φ de n. Vamos fazer um exemplo. Então, o exemplo aqui consiste no seguinte: usando a função v de t como fonte de tensão do circuito, encontre V0 de t, sabendo que ômega 0 é igual a π. Então, a gente tem esse circuito aqui, é um circuito RL, com uma fonte VDS de t, um resistor em série com indutor. Resistor de 5 ohms, indutor de 2 R. E a gente quer saber quem é V0 de t, aqui essa tensão sobre o indutor. A tensão VDS ela é dada aqui por essa série de Fourier, que é 1 sobre 2 mais 2π somatório de 1 sobre n, seno de n π de t, onde nosso somatório ele vai variar de k igual a 1 até infinito, onde n ele é 2k menos 1. Então, isso aqui nos remete, pessoal, a saber que n só existe em condições ímpares, em números ímpares, tá? Devido a essa expressão. Então, ômega n é igual a n ômega 0, que seria nπ, foi um dado aqui da questão. Para V0, aplicar um divisor de tensão aqui no indutor. Então, nosso V0 é igual a J ômega n vezes L, que é o valor do indutor, sobre R mais J ômega n vezes L vezes S, que é o valor da tensão da fonte. Substituindo os valores, nosso ômega aqui ele é π, então vai ficar J2nπ sobre 5 mais J2nπ V de S. Como o nosso V de S aqui para a condição inicial ele é 1/2, né? V de S é igual a 1/2, então o nosso V0 é igual a 0. Pô, mas isso daqui nos remete ao seguinte, pessoal. Como a gente está no circuito DC, esse indutor aqui ele vira um curto-circuito. Então, a queda de tensão sobre esse ponto aqui é 0. Então, essa resposta aqui realmente está correta. V de 0 é igual a 0. Então, para o enésimo harmônico, né, para qualquer valor de n. Então, o nosso Vs ele vai ser quem? Ele vai ser 2 sobre nπ, fase menos 90, né? Por que essa fase menos 90? Está vendo que aqui nós temos um seno. Se a gente quiser escrever isso aqui na forma de cosseno para colocar na forma de fasor direto, então vai ficar cosseno de nπt menos 90. E aí esse ângulo menos 90 a gente já pode escrever aqui como nosso fasor. Substituindo o V de S, então substituindo lá na expressão, vai ficar 2nπ faz 90, e onde esse faz 90 corresponde a esse valor desse J aqui, sobre raiz de 25 mais 4n ao quadrado, π ao quadrado, ângulo tangente a menos 1 de 2nπ sobre 5. Que foi que a gente fez aqui? Eu saí da forma retangular, certo? E fui para a forma do fasor aqui, a forma polar, certo? Isso aqui ficou de forma generalizada. Então, para qualquer valor de n que eu aplicar aqui, eu vou achar o valor de V0. O valor final de V0 vai ser 4, ângulo de menos tangente menos 1, de 2nπ sobre 5, sobre raiz de 25 mais 4n ao quadrado, π ao quadrado. Então, se a gente for aplicar os valores de n igual a 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai chegar ao seguinte, ó. Para n igual a 1, o valor do V0 vai ser 0,4981 cosseno de π de t menos um ângulo de 51,49, mais 0,2051 cosseno de 3π de t menos 75,14. Veja, pessoal, que esse 3 aqui, ó, ele é exatamente essa condição onde n só existe
para números ímpares. Essa função, quando o n é par, ela é zero, certo? Ela não existe. Então, aqui quando a gente for fazer a expressão nos termos das harmônicas, a gente vai ver que só vai aparecer em números pares. Então, vai ser 1, 3, 5, 7, 9 e aí por diante. Então, para a próxima harmônica válida seria 0,1257 cosseno de 5π de t menos 8096. Ok? Se a gente for fazer o espectro da amplitude aqui, a gente vai ter que, para π vai ser 0,5, para 3π vai ser 0,2, isso levando em consideração o módulo, tá pessoal? V de 0. A gente conseguiu aqui achar o valor de V0, qualquer valor de t no tempo, através da série de Fourier, ok? Então fica como tarefa para vocês, usando a função V de t do exemplo, como fonte de tensão do circuito, encontrar zero de t. Então fica como tarefa para vocês resolverem esse circuito, ok? Então vamos lá. O próximo passo aqui é o estudo da potência média e valor eficaz, tá ok? Sabendo que a potência média é um valor tal sobre ΔT, a potência é igual a 1 sobre t, integral de t0 mais t0, então a integral no período, né? V vezes I dt. Isso aqui já é conhecido por todos nós. A expressão de V de t vai ser VCC mais somatório V de AC, aqui já é a componente AC, né? Cosseno de n ômega 0t menos ΔV. E para I de t, I de CC mais somatório das componentes AC, cosseno n ômega 0t, θi. Se a gente for fazer a substituição desses termos V de t e I de t em P, nós vamos achar essa expressão. A propriedade do cosseno de A, cosseno de B é igual a 1 meio cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. A gente vai substituir aqui, chegando a essa expressão. A gente vai chegar à expressão que P, a potência média, vai ser V de CC vezes I de CC mais o somatório de V de N vezes I de N sobre 2 cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, certo? E nós vamos ver aqui o que seria o valor eficaz, né? O valor RMS. Então a gente sabe que o valor RMS de uma dada função é raiz 1 sobre t integral no período de x de t ao quadrado d de t. Nós temos aqui o valor de x de t na forma compacta, né? C0 Cn. Vamos aplicar aqui na integral. Vamos chegar aqui que temos a raiz de 1 sobre t, C0 ao quadrado de t, mais o somatório de t sobre 2Cn ao quadrado. Então, o valor eficaz para qualquer sinal periódico vai ser C0 ao quadrado, raiz quadrada de C0 ao quadrado mais somatório de Cn sobre raiz de 2 ao quadrado. Ok? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a aplicação aqui no exemplo. Então, a gente tem aqui o exercício. Suponha que a onda quadrada periódica da figura ao lado seja aplicada aos terminais do resistor de 15 ohms. O valor de Vm é 60 volts e o de T 5 milissegundos. Tá? Então, letra A. Escreva os primeiros 5 termos não nulos da série de Fourier. Use a forma trigonométrica. Calcule a potência média associada ao termo do item A. Calcule a potência média total fornecida ao resistor de 15 ohms. E letra D. Qual percentagem da potência total é fornecida pelos primeiros 5 termos da série de Fourier? Então, a gente tem aqui o sinal. Nós temos o termo AN, BN, aqui que está como sendo AK e BK, né? Onde AN é V médio sobre Kπ seno de Kπ sobre 2. E BK é Vm sobre Kπ, que multiplica 1 menos cosseno de Kπ sobre 2. Ok? Então aqui já está sendo dado os termos dos coeficientes A, AN e BN. Então, na letra A, a gente tem que achar nosso AV,
que seria 60, que multiplica T sobre 4, dividido por T, que vai dar aqui 15 volts. Veja, pessoal, que esse T sobre 4 aqui vai ser o único período que a gente vai ter uma tensão aplicada em cima do resistor, ok? Por isso que vai aqui é T sobre 4. 60, que é o valor médio, que multiplica T sobre 4, é o tempo que ele vai estar aqui com tensão, dividido pelo período, onde nosso T aqui 5 milissegundos, ok? E a partir daí, nós vamos achar os termos da série de Fourier, né? Aplicando A1 menos JB1, vai ser Vm sobre π, que é esse termo aqui, menos JVm sobre π, que é esse outro termo aqui. Então, vamos achar os valores para 1, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, até n igual a 5. Então, A1 vai ser 27,01 volts, com ângulo de 45 graus. A2, 60π, ou então 60 sobre π, que é 19,1 volts, ângulo 90. A3, 9 volts, ângulo 135. A4 vai ser igual a 0, ângulo 0. A5, 5,4, ângulo 45, certo? Ômega 0, ele é 2π sobre t, então 2π que multiplica 1000 sobre 5. Então, nosso ômega 0 aqui ele vai ser 400π. Então, a nossa expressão aqui com os 5 primeiros termos da série de Fourier vai ser v de t igual a 15, que foi o nosso primeiro termo que a gente terminou, né? Mais 20,01 cosseno de 400π de t menos 45 graus, mais 19,1 cosseno de 800π de t menos 90 graus. Veja que aqui, ó, pessoal, é 800 porque nosso n é igual a 2, tá ok? Mais 9 cosseno de 1200π de t, que seria 3 vezes 400, menos 135 graus, mais 5,4 cosseno de 2000π de t menos 45, e assim por diante. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede aqui que calcule a potência média associada a cada termo do índice. Então, a gente conhece a tensão para cada termo. A gente conhece a tensão CC aplicada e dos outros componentes. Então, vai ser potência 15 ao quadrado sobre 15 watts. P1 vai ser 1 meio, né? A gente viu lá anteriormente que seria 1 meio de V ao quadrado sobre 15, né? Que seria o valor do resistor, dá 24,32. E a gente vai aplicar isso para todos os termos válidos, ok? A tensão eficaz. Quem é a nossa tensão eficaz aqui? Vai ser a raiz quadrada de 60 ao quadrado, que é a nossa tensão média, né? Vezes T sobre 4, que é o nosso período válido V de M, dividido por T. Então, vai ser raiz de 900 igual a 30 volts. Então, a nossa potência total aqui, né, fornecida vai ser o quê? 30 ao quadrado dividido por 15, que dá 60 watts. E ele pede para calcular a percentagem total fornecida pelos primeiros 5 termos da série de Fourier. O que é que eu vou fazer? Vou pegar todas essas potências que eu achei aqui para os 5 primeiros termos, vou fazer a somatória delas e vou achar. Vejam que eu achei aqui, ó, que deu 55,15 watts. Eu achei que aqui deveria ter sido 60. Onde estão esse valor restante aqui? Esse valor restante aqui estariam para as potências onde n seria igual a 6, 7, 8, 9, 10 até infinito. E quando eu chegasse num valor bem alto de n, iria se aproximar cada vez mais de 60 watts. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui de valor eficaz, RMS, né? Exemplo. Dada a tensão periódica representada pela série finita, determina o valor eficaz de tensão. Então, a gente tem essa série finita aqui. E a gente precisa achar o valor eficaz dessa tensão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, nosso V vai ser igual a raiz desses termos ao quadrado, né? Que a gente viu lá para a expressão, que para o valor contínuo ele vai ser ao quadrado, mais o somatório do valor aqui do Vn sobre raiz de 2, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Então, fica 30 raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 20 raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 5 raiz de 2, 5 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. A gente vai ter uma tensão de 27,65. Tarefa número 7. Estima o valor eficaz da tensão do exemplo anterior. Justifique a sua resposta comparando com o valor encontrado na resposta da letra D
do exercício anterior. A gente viu lá que a tensão eficaz deu 30 volts. Eu estou pedindo para vocês calcularem o valor eficaz de acordo com essa expressão aqui e comparar o valor encontrado através dessa expressão com esse valor aqui determinado. E vocês devem justificar sua resposta. Se vai dar igual, se vai dar diferente, se deu diferente, porque deu diferente, e justifiquem a resposta de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.